Queridos irmãos e amigos, graça e paz a todos. Nós vamos fazer algumas ministrações cujo título é Do Cárcere ao Palácio de Faraó. E hoje a primeira parte, nós vamos falar sobre o chamado de José para uma grande missão. A palavra de Deus diz em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós precisamos entender que o povo de Deus, ele andava, vamos dizer assim, perambulando, por terras lá na Palestina, e ele não tinha uma formação de uma verdadeira nação. Então o que é que acontece? Nós cremos que foi projeto de Deus que aquele povo que vivia até certo ponto errante, sem um exército, para se defender a sua pátria, o seu povo, ele tivesse um estágio no país, no Egito, que era considerado naquela época o país mais poderoso, mais importante, mais adiantado no mundo inteiro, em todas as áreas. Então, Deus escolheu José. E a palavra de Deus diz que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. E José, de todos os filhos de Jacó, era o mais obediente. Desde pequeno, com 8 anos, com 9, 10 anos. E o que é que acontece, meus amados? Deus sabia que o povo de Deus precisaria de um estágio em uma nação onde ele aprendesse, vamos dizer assim, na área militar, tivesse uma formação para poder serem treinados seus soldados. E nada melhor do que o Egito, que era a nação mais poderosa e guerreira daquela época. Estudiosos dizem que tanto Moisés, que era filho da filha de Faraó, como Josué e Caleb, eles pertenceram ao exército do Egito. Inclusive participaram de batalhas e ganharam algumas batalhas para o Egito. Então nós podemos deduzir que isso faz sentido. Nós sabemos que a engenharia também naquela época era adiantadíssima no Egito. E juntando com a inteligência do povo judeu, que foi fazer aquele estágio lá no Egito, diz alguns estudiosos que até aquelas pirâmides que existem no Egito, como se fosse uma das 7 maravilhas, tiveram a mão também, não só do egípcio, mas também a mão do judeu. Então foi uma parceria que houve, e nós sabemos que nada foge ao controle do nosso Deus. A medicina naquela época no Egito também era muito adiantada, e eles desenvolveram aqueles métodos, aquele método para, vamos dizer assim, embalsamar aquelas múmias, Isso mostra que eles estavam também adiantados cientificamente. E o que é que acontece? A ida de José, que foi vendido para ser escravo lá no Egito, a vida de José, ela estava programada por Deus, não daquela maneira de ser vendido como escravo, porque de qualquer maneira aconteceria, mas Deus transforma a maldição em bênçãos. E a palavra de Deus diz que os planos de Deus ninguém vai conseguir mudar. Aquilo que Deus traçou vai acontecer. Muitas vezes pessoas hoje em dia pensam que o Deus poderoso está morto, que ele não está no controle de todas as coisas, mas é lei do engano. Deus está no controle de todas as coisas.
que acontece é que nós estamos vivendo em uma aliança da graça, diferente de antigamente. Então Deus está dando nesses últimos dias uma graça muito maior. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao entendimento de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e para que todas as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Agora nós também sabemos que muitas pessoas também poderão ser julgadas mesmo na nova aliança. Nós vamos lembrar a vocês o caso de Ananias e Safira. Era um casal de cristãos no início do cristianismo, quando os apóstolos começaram a incentivar as pessoas a contribuírem, a fazerem doações para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegasse até mim, até você que está me ouvindo agora. Então precisava de dinheiro para a pregação do Evangelho. E as pessoas espontaneamente ofereciam bens, fazendas, casas, dinheiro. E certa vez, Ananias e Safira chegaram e venderam a propriedade e depositaram lá aos pés do apóstolo. E o que é que acontece? E os apóstolos perguntaram se eles estavam doando, quanto é que eles estavam doando daquilo que eles tinham vendido. Eles não tinham a obrigação de doar todo o valor da venda. Se ele quisesse só dar 1%, Deus se agradaria. Mas o apóstolo estava sendo guiado pelo Espírito Santo em fazer aquela pergunta. E eles mentiram e disseram que estava dando tudo aquilo que tinha vendido. E na mesma hora, Ananias foi fulminado. E as pessoas o levaram para ser enterrado. E daqui a pouco chega Safira, sua esposa. E os apóstolos fazem a mesma pergunta. E ela também mente. Igual, quer dizer, ela e o marido tinham combinado de mentir, quando eles poderiam não ter dado absolutamente nada. E a palavra diz que mentiroso é filho do diabo. A palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O que aconteceu quando ela também mentiu para o Espírito Santo. Os apóstolos disseram a ela: se você for andando agora aqui, você ainda vai ver o caminho das pessoas que levaram o seu marido para o cemitério. Na mesma hora também ela foi fulminada. Isso se chama um julgamento de Deus. Na próxima mensagem a seguir desse bloco, nós vamos entrar em considerações como aconteceu o chamado de José. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração pode ser vista através de YouTube.